Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 14, do versículo 13 até o 21 do Evangelho de São Mateus. E aqui nós nos deparamos com essa situação maravilhosa em que Jesus se encontrou. As multidões indo atrás dele, e é preciso notar que Jesus ele dá como se fosse uma pausa, um momento ali, quem sabe, de oração, porque João Batista havia sido torturado, degolado, como nós vimos no sábado. Então Jesus agora ele sai um pouco para ficar em silêncio e as multidões vão atrás e ele continua fazendo o que ele costumava fazer, curar as pessoas, expulsar os doentes e tudo mais. Isso tudo diante de expulsar os demônios, né? Expulsar os demônios e tudo mais. E tudo isso feito num ar de compaixão. Jesus sempre teve essa compaixão para comigo, para com você. E diante desta compaixão, Jesus vê que eles precisavam comer e aí acontece a multiplicação dos pães. Eram 5 pães e 2 peixes e Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, como São Mateus está detalhando no Evangelho de hoje. E interessante, vocês vejam o que foi que Jesus disse para os apóstolos. Jesus disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Como eu sempre digo para vocês, toda vez que nós lemos o Evangelho falando sobre a multiplicações dos pães, além de nós vermos ali o poder de Deus, Jesus que ele é Deus, ele prova que é Deus fazendo essa multiplicação. E aqui eu quero entrar num detalhe. Não foi o momento fraterno, como nós ouvimos aí muitas vezes alguns
algumas autoridades religiosas voltadas aí para essa questão da teologia da libertação, que acaba, no fundo, negando a divindade de Jesus e diz que, na verdade, foi partindo pão e as pessoas foram ali dividindo os pães umas com as outras e todo mundo foi alimentado. Na verdade, isso é uma grande mentira. A verdade é que Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, porque ele é Deus e ele pode fazer isso, uma vez que ele é Deus. Nenhum ser humano tem a capacidade de fazer uma coisa dessa, mas Jesus sim. E se um ser humano fez, ele tem que fazer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Deus que sempre faz. Então Jesus multiplica os pães, e como eu estava falando antes, quando nós meditamos essa passagem, nós teremos que ter em vista sempre a Eucaristia. Jesus começa a fazer com que os apóstolos tenham a compreensão do sacramento da Eucaristia. Como nós vimos ontem na missa, a narração do Evangelho de São João, logo após a multiplicação dos pães, que Jesus disse que de agora em diante aquele povo que estava indo atrás dele precisavam entender que eles precisavam se esforçar pelo pão que não perece, que ele mesmo iria dar, que era o seu corpo, que era a sua carne e o seu sangue. Aqui no Evangelho de São Mateus, Jesus disse isso: dá-lhes vós mesmos de comer. A missão nossa de sacerdote agora é celebrar o santo sacrifício da Santa Missa, para que nós possamos, em nome do nosso Deus, em nome de Jesus, pela graça do sacramento da ordem, ou do sacramento do sacerdócio, após a consagração, darmos ao povo de comer. Eis aqui, meus irmãos, a essência do sacrifício da Santa Missa, ou melhor, eis aqui a essência do catolicismo. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e ali acontece a consagração, e através da consagração, nós sacerdotes nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor, e nós, ao mesmo tempo, distribuímos este corpo, esse sangue, para que o povo seja alimentado. Seria um pecado muito grave nós, sacerdotes, não celebrarmos a missa. Uma vez eu fui em uma determinada diocese, eu fui celebrar a missa lá, e o padre que me convidou, ele estava falando que os sacerdotes que foram ali influenciados muito pela teologia da libertação, eles estavam introduzindo, isso foi o bispo também que estava ensinando isso, que o mais importante não seria o sacrifício da Santa Missa, mas aquelas celebrações da palavra, aonde os ministros ali da Eucaristia, os ministros extraordinários da Eucaristia, eram eles que iriam fazer aquela celebração, e os sacerdotes já não estavam celebrando tanto a missa e valorizando mais essas celebrações. Em outra situação, um sacerdote, aí já não foi nessa diocese, foi em outra diocese, um padre também me contando que o padre
padre foi celebrar a missa em uma comunidade, lá tinha uma religiosa, e quando o padre chegou para celebrar essa missa, a religiosa disse: não, padre, quem vai fazer a celebração sou eu, porque eu estou na escala. Imagina só. Uma coisa é uma religiosa fazer uma celebração da palavra no momento em que não tem um sacerdote. Então ele faz a celebração da palavra e da Eucaristia. Aquela Eucaristia que foi consagrada em outra missa, porque a religiosa não tem poder para isso, de consagrar. E outra coisa é o padre estando ali. Era para aquela religiosa ter se alegrado. Não, ela disse para o padre que o padre não precisava celebrar, não, que ela estava na escala e aquele dia era o dela. Veja só que cúmulo. Vejam só, meus irmãos, que situação que nós estamos. É preciso cada vez mais que nós entendamos que o sacrifício da Santa Missa é celebrada pelo sacerdote devidamente ordenado, que existem exceções em alguns lugares onde não vai o padre e ali acontece a celebração da palavra, mas essa celebração da palavra ela não está acima da celebração da Eucaristia. Não está. Se tem uma celebração da palavra ali numa comunidade, e numa comunidade próxima tem a missa, os fiéis têm que ir para a missa e participar da missa dominical. Porque essa missão foi incumbida a quem? Aos nós sacerdotes. E nós sacerdotes precisamos cada vez mais tomar consciência disso. Assim como Jesus falou para os apóstolos ali, dá-lhes vós mesmos de comer. No dia da ordenação sacerdotal, nós sacerdotes fomos ungidos, as nossas mãos foram ungidas para abençoar, consagrar e perdoar. Ou seja, conceder a graça do perdão pelo sacramento da penitência, o sacramento da confissão. E cada vez mais nós precisamos tomar posse disso, porque vem surgindo ideologias, ensinamentos de desvalorizar tanto o sacerdócio como o sacrifício da Santa Missa. E ai de nós se não celebrarmos a missa. E São Paulo diz lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, na noite que foi entregue, Jesus, estando ali com os apóstolos, ele disse: fazei isto em memória de mim. Isto é meu corpo e isto é meu sangue. E São Paulo diz que esta celebração da Eucaristia, da Santa Missa, deverá acontecer até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, Satanás, ele sabe do grande valor da Santa Missa. E aí o que é que ele faz? Ele ataca os sacerdotes com situações. Ele ataca os sacerdotes com ideologias, com esses negócios de fraternidade, de luta de classe, dizendo que a Santa Missa é apenas um momento fraterno, onde os irmãos se reúnem para se alimentar, e ali vai. E nós vimos o grande ataque que aconteceu ao sacerdócio lá no passado, no século XVI, com Martim Lutero, que infelizmente a partir dele, muitas pessoas abandonaram a Igreja Católica e ficaram sem a Eucaristia, ficaram sem a celebração da Santa Missa e ficaram somente com a celebração da palavra. E essa heresia vem se perpetuando
E nós encontramos até católicos que abandonam a Igreja Católica e vão para as seitas e vão para as outras religiões e ficam sem a celebração da Eucaristia. Mas ao mesmo tempo que eu quero, meus irmãos, e eu estou falando isso, é porque nós, mais do que nunca, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, assim como Jesus teve compaixão no Evangelho de hoje, nós vemos, daquele povo, vocês precisam ter cada vez mais compaixão de nós sacerdotes, rezarmos para que Deus envie santas vocações e rezar pela perseverança de nós sacerdotes. De vez em quando a gente vê aí um sacerdote que abandonou o sacerdócio, aí em busca de um casamento. Nós encontramos também outros que acham que é melhor que tenha sacerdotes, que os sacerdotes sejam casados. Mas como que o sacerdote poderá ser casado? Imagine um padre casado com uma mulher ciumenta. Imagine um sacerdote casado que tem que cuidar da família, primeiramente a família. Imagine como ficariam as paróquias. Então, Jesus, no Evangelho de hoje, está deixando bem claro que nós, sacerdotes, precisamos celebrar o sacrifício da Santa Missa para darmos o alimento, o pão da vida eterna, que é o próprio Jesus, o alimento da sua carne, o alimento do seu sangue, que é tão necessário para a nossa vida, porque Jesus mesmo ele vai dizer que esta carne e este sangue é que vai nos ressuscitar. Esta carne e este sangue que é dele vai fazer com que ele permaneça em nós e nós permaneçamos nele. Rezemos por toda esta situação difícil que a igreja hoje passa. É uma crise, é um momento, né? Nos consolemos porque Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, contra a minha igreja. Mas, até que isso não venha acontecer, quantos padres abandonando, quantos sacerdotes entrando em situações difíceis, e cada vez mais, quando isso acontece, é mais uma pessoa que vai, é mais uma comunidade, é mais uma paróquia que vai ficar sem o sacrifício da Santa Missa. E o demônio está investindo com toda a força para que nós, sacerdotes, não celebremos a Santa Missa. Então, vocês leigos precisam cada vez mais pedir a Deus que envie santos sacerdotes, pedir pela perseverança de nós, sacerdotes, para que nós possamos cumprir essa missão maravilhosa que Deus nos dá. E a missão é essa: celebrar o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, atualizar esse sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo pela nossa redenção, pela nossa salvação, como vai dizer na carta aos Hebreus. O sacerdote é tirado do meio do povo para oferecer sacrifício pelos pecados dele e pelos pecados de toda a humanidade. Peçamos a Deus essa graça. Hoje, a igreja celebra, embora seja uma memória facultativa, mas é a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, primeira igreja de Nossa Senhora, que foi construída no Ocidente, na cidade de Roma, a igreja de Santa Maria Maior, de Nossa Senhora das Neves e tudo mais. Peçamos a Nossa Senhora que ela interceda pela
igreja, para que não falte pão da Eucaristia na mesa, no altar de todas as igrejas católicas de todo o mundo, uma vez que a igreja de Santa Maria Maior, ela representa todas as igrejas marianas do Ocidente. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.